Bom dia, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Hoje mais uma palavra de meditação para nossa edificação e fortalecimento espiritual nesse dia. Mas antes eu gostaria de desejar para você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que você tenha um dia de paz, um dia de bênção, um dia de prosperidade, porque o Senhor Ele nos dá isso também para a sua glória e o seu reino, e que o amor de Deus seja sobre você. A palavra de meditação nessa manhã se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra, esse capítulo, o apóstolo Paulo, diante da igreja implantada em Corinto, é uma igreja jovem, né? Porque toda a vida e toda a narrativa do apóstolo Paulo, ele se encontra em um campo transcultural. Ele se encontra diante de culturas que praticamente eles não conheciam a fé judaica, a fé hebreia daquele tempo. Eles não tinham conhecimento, e principalmente a igreja de Corinto, uma igreja nova, a igreja plantada naquele local, numa cultura totalmente diferente, e o apóstolo Paulo ele se esforçava muito para que aqueles crentes que ali estavam pudessem dar testemunho, pudessem viver a palavra de Deus. E nesse capítulo ele se esbarra com uma situação em que escreve a igreja sobre a questão da ressurreição de mortos. O apóstolo Paulo ele teve o mesmo embate em uma outra ocasião, em quando ele falava sobre Jesus Cristo, mas encontrou resistência quando ele falou sobre a ressurreição de mortos. Então aí nesse contexto se encontra da mesma forma. Então ele vem dissertando toda uma questão com relação à ressurreição, a ressurreição de mortos. E ele inclui a questão da ressurreição de Jesus Cristo. E ele vem falando, se Jesus Cristo não morreu e ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. E justamente nesse versículo 19, ele faz uma outra ressalva, porque depois ele vai dissertar sobre Cristo, as primícias dos que dormem, e ele vai tocando em vários assuntos sobre a ressurreição, a relação à vida prática, e também a ressurreição, a ressurreição do corpo, né? Do corpo daqueles que forem dormir em Cristo. Então, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Era a tese, era a tese daquela cultura, que a vida ela se resumia só naquilo. Depois a morte, pronto, acabou, não há mais sentido. E para os judeus, até o último átomo ele ressuscitará. Por isso há uma grande, não sei se os irmãos e amigos puderam perceber, em algumas ocasiões Israel ele fez uma troca e traziam, mesmo os soldados mortos, traziam os seus restos mortais para dentro do território de Israel para ser aí enterrado. Então geralmente é feita essa visão com relação à ressurreição da parte dos judeus, mas da parte do Corinto daquela época não. E por isso
Paulo ele encontrava uma grande resistência quando ele pregava o Evangelho e tocava justamente no ponto nevrálgico que era a morte e ressurreição. Então ele encontrava algumas barreiras, inclusive na vida de alguns crentes daquela região, com relação a isso, que tocava justamente na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E não era somente essa questão, havia outras questões, né? Haviam várias questões que é interessante enumerar, se os irmãos puderem ter um tempo e ler 1 Coríntios, todo o livro de 1 Coríntios, vai perceber que o apóstolo Paulo ele encontrou várias barreiras que aí existiam na igreja, não eram os incrédulos, eram na igreja. Então, tudo temos que nós, diante dessa situação, nós encontramos aí algumas situações, né? E se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas à nossa vida, a gente poderia trazer essa afirmação para hoje e perguntar no que está limitado a sua esperança nessa vida? O que você espera dessa vida? O que você almeja dessa vida? Então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, muitas vezes nós, em pequenos atos, nós nos colocamos diante dessa afirmação e colocamos a esperança em Cristo em segundo lugar e colocamos algumas outras prioridades e deixando Cristo de lado. Isso classifica a nossa esperança de outra forma, porque a gente deixa a nossa esperança em Cristo e põe a nossa esperança no que estamos vivenciando hoje e firmamos a nossa esperança naquilo que desejamos alcançar materialmente, aquilo que desejamos alcançar para os nossos familiares, não há erro nisso, mas a nossa esperança principal, o principal objetivo deve ser em Cristo Jesus, deve ser nele. Se a gente limita a nossa vida, né, se limitar somente a nossa vida nessa situação, para onde iremos? Quer dizer que quando nós colocamos em segundo lugar, nós fazemos uma seguinte afirmação: se realmente isso acontecer, se Cristo vier buscar a sua igreja, ou se realmente vou ver depois que eu falecer, vou ver para onde eu irei. Se a nossa esperança está firmada nessas suposições, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós não podemos deixar Cristo em segundo lugar. Se não buscamos o seu reino, a nossa prioridade, quando colocamos a nossa esperança em Cristo, temos que buscar o seu reino, não o nosso reino. E muitas vezes nós deixamos de buscar o reino de Deus e buscamos o nosso reino. Nós buscamos o nosso sucesso, não sabendo que quando nós buscamos o reino de Deus, nós também temos o sucesso. Nós alcançamos o sucesso, porque usufruímos daquilo que Deus nos fornece segundo a sua graça e a sua misericórdia, e o seu poder e o seu domínio. E muitas vezes deixamos em segundo lugar o reino de Deus e não buscamos em primeiro o reino de Deus. Não buscamos ser cheios do Espírito, porque é uma das razões pela qual nós temos esperança em Cristo. Ser cheios do Espírito de Deus significa que o Espírito Santo, ele vai fazer você como seu instrumento, e você, através da sua vida, você fruirá os atributos de Deus que há em você através do seu Santo Espírito. Buscar ser cheio do Espírito, buscar o poder de Deus através do Espírito Santo, porque isso nos faz pessoas como um exemplo diante de toda a sociedade e um testemunho diante de toda a sociedade de que Deus, que você é transformado, que você é uma pessoa transformada em Cristo Jesus e que a sua esperança está nele.
que a sua esperança não está em coisas deste mundo, não estão em coisas passageiras, que a sua esperança está somente em Cristo Jesus. Se as nossas ações não tiver o objetivo de transformar vidas, porque para isso nós fomos chamados, para isso nós fomos transformados, para isso nós temos a nossa esperança em Cristo. Porque se nós temos a nossa esperança em Cristo e ela não se limita a esse mundo, nossas ações e nossas atitudes, elas precisam ser transformadas em restauração de vidas, em resgate de vidas. Esse é o objetivo pela qual Deus, Ele veio a esse mundo, Ele deu a sua vida, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E juntamente com Ele nós fomos transformados para aqueles que creem na esperança em Cristo Jesus. Nós precisamos transformar as nossas ações em resgate de vida, em resgate das almas perdidas. E se não buscarmos a santificação para estarmos mais próximos de Deus, também o nosso objetivo é só viver nesse mundo. A nossa esperança não está em Cristo. Porque nós necessitamos buscar a santificação. Quando nós buscamos a santificação, nós estamos nos aproximando de Cristo. E a santificação é justamente isso, é dizer não a este mundo, é dizer não às coisas que são oferecidas por esse mundo, é resistirmos ao diabo e os seus manjares, buscando a santificação. E justamente a santificação, ela justamente nos leva a pensar na esperança em Cristo Jesus. Porque se nós não nos santificamos, a nossa prioridade não é a esperança em Cristo Jesus. É uma realidade para as nossas vidas. Precisamos buscar santificação para que Cristo seja realmente a nossa esperança. Que seja a nossa esperança. E outro detalhe último, se a nossa esperança, diante de toda essa listagem que eu passei, se a nossa esperança de verdade é estarmos com Cristo, nós não podemos banalizá-la. Porque justamente quando nós não nos comportamos das formas que eu mencionei, buscando a santificação, com o objetivo de resgate de vidas, e outras, etc., nós estamos banalizando a morte, o sacrifício de Cristo na cruz pelas nossas vidas. E se a gente banaliza a ação de Cristo por nossas vidas, eu não estou falando aqui de religiosidade. Muitas pessoas, elas são religiosas, elas têm religiosidade. Ela não vê realmente a religiosidade atrapalha a esperança dela de estar com Cristo. Cristo não é religião. Cristo não é religião. Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor para todos aqueles que creem. E se a gente não se posiciona dessa forma, somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes de todos os homens. Era o discurso do apóstolo Paulo para aquela igreja que estava em Corinto, para aquelas pessoas que estavam em Corinto. Meu querido amigo, minha querida amiga, irmãs e irmãos, que o Senhor nos dê a sua paz, que sua graça seja abundante sobre as nossas vidas e que Ele esteja nos guardando nesse dia de pandemia, nessa situação de pandemia, e que sejamos os nossos corpos, sejam fortalecidos na sua imunidade para que a gente possa passar diante dessa situação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.